pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu venho comentar o que eu aprendi com a antologia Com Outros Olhos. No ano passado eu vi no Facebook que a editora Estalo, uma editora nova, estava selecionando contos para compor essa antologia. E era uma antologia em que o autor não tinha que pagar para participar, não tinha que comprar nenhuma cota. Eu não me lembro se os contos tinham que ser narrados por crianças ou tinham que ter crianças como protagonistas, era uma dessas coisas. Mas a premissa era que as histórias se passassem em Prisma, o planeta mais belo da galáxia Jardins. Mas mesmo num planeta tão bonito assim, as crianças também passavam por dificuldades e as histórias deveriam falar sobre essas dificuldades que essas crianças enfrentavam e que os adultos nem percebiam. Eu tinha um conto já escrito chamado Enquanto o Dia Não Amanhece, que eu tinha enviado para uma outra antologia e que não foi aceito. Então eu resolvi adequar ele à proposta da antologia e enviar, e eu fiquei super contente porque Enquanto o Dia Não Amanhece foi selecionado. Enquanto eu estava adaptando esse meu conto, adequando ele à premissa da antologia Com Outros Olhos, eu percebi que talvez ele não tivesse mesmo bom o suficiente para a primeira antologia que eu inscrevi ele. Por exemplo, a inteligência da minha personagem, a determinação dela em planejar uma forma de proteger ela e a irmãzinha bebê de um determinado monstro que aparecia, pode ser compreendida se ela for uma habitante de Prisma, esse planeta diferente do nosso. Agora, ela sendo só uma garotinha terráquea de 9 anos, não fica tão aceitável, não fica tão coerente assim. Eu tirei também uma cena em que ela tentava abrir uma porta com um grampo de cabelo, coisa que a gente só vê nos filmes, mas que na história dava certo. E com esse processo de reescrita do conto, eu fui encontrando os pontos que talvez tenham feito ele não ter sido aceito na primeira antologia. E é claro que quando a gente recebe um não, bate sim uma certa tristeza por a nossa ideia não ter sido considerada boa o suficiente, não ter sido aceita. Mas essa é uma lição que nós escritores, que nós que gostamos de escrever, temos que aprender. Porque na maioria das vezes o que a gente escreveu ainda não está pronto, ele vai precisar passar por diversas melhorias para se tornar algo publicável. Então, o que eu aprendi, que eu quero deixar para você que escreve, é que se você acredita na sua história, não desista dela, mas procure melhorar o que você escreveu, que uma hora os sims vão aparecer. Eu já falei lá no Instagram sobre cada conto, e eu vou falar um pouquinho aqui também no vídeo sobre as histórias que eu encontrei nesse livro. Eu sou uma leitora de antologias, eu amo ler contos, já li diversas antologias. E eu fiquei muito satisfeita e surpresa positivamente com a qualidade dos contos que eu encontrei aqui. Muitas vezes acontece de eu ler uma antologia e ver que um conto se destaca muito, ou então que um conto destoa da antologia e ficar pensando, por exemplo, por que tal conto foi selecionado se ele parece ser tão diferente dos outros, se ele não está assim tão dentro do tema? Mas Com Outros Olhos isso não aconteceu. Todos os contos estavam dentro da temática. É possível ver uma coerência entre todas as histórias. E cada um dos contos tinha algo que o tornava especial dentro desse livro. Podia ser a história, a forma como o autor escreveu, poderia ser um personagem que se destacava, mas também esse equilíbrio entre todos os contos, do primeiro ao último, pode ser considerado até um ponto negativo, porque fica impossível escolher um que tenha se destacado mais. Tipo, olhar para a antologia com outros olhos depois de ler e falar, essa antologia valeu a pena por tal conto. Porque é impossível você escolher um só se todos os 17 tiveram pontos de destaque. São contos que eu chegava ao final e ficava pensando que não tinha como melhorar eles, que a história estava completinha. Eu poderia falar sobre os 17 no vídeo, mas ele ia ficar imenso se eles não iam querer assistir. Mas eu vou falar sobre dois que eu destaquei aqui.
A Esperança e um Desejo, da Bianca Lindsay Silva Reginaldo, que fala sobre irmãos que sofrem muito sob a guarda de uma tia que só maltrata eles, e era bem doloroso ver a situação que as crianças tinham que passar. Infelizmente, a gente sabe que na vida real esse tipo de coisa acontece. O outro conto que eu quero destacar é Um Sequestro em Prisma, do Lucas Mendes de Oliveira, que ele fala sobre um garoto muito solitário e o melhor amigo dele, o único amigo dele, era o Bacon, o Baconzinho, que era o cachorrinho dele. E ele vai fazer de tudo para recuperar esse cachorrinho. E aqui eu destaco a escrita do autor, que contou a história de forma muito tocante e faz com que a gente fique com o coração apertado ao ver a solidão do garoto e como as outras crianças tratavam ele mal. E talvez esse livro também possa se destacar como uma antologia com mais Lucas num único livro. Se não me engano, foram 4 contos onde os autores se chamavam Lucas. Algumas histórias pendem mais para fantasia, com monstros. Outras são escritas com uma voz mais infantil, mas todas elas trazem temáticas que podem ser compreendidas dentro do universo infantil, que mostram a forma como uma criança vê o mundo com outros olhos, com olhos que adultos como a gente não tem mais. Eu acho que esse foi o grande acerto da antologia. Uma coisa que eu gostei muito foi a qualidade da edição da Estalo. A capa é super bonita, porque tem várias capas que a gente vê nas lojas online, e quando a gente vê de perto é totalmente diferente. E com outros olhos a capa é super fiel. A lombada é bonitinha. A contracapa também é bonita. O material da capa é bom. Aí a gente tem a orelha com os nomes dos personagens. Tem aqui, ó, essa primeira folha. As páginas são amareladas e a abertura de cada conto é assim. Tem esses detalhes aqui, ó, tem o nome do conto e do autor. A diagramação é boa, com letras, margens, espaçamento entre uma linha e outra com bom tamanho. A revisão, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão quantos errinhos eu achei. Esse aqui é o meu conto. Tem contos de 1, 2 páginas e tem outros que são maiorzinhos. No final tem a lista de autores com foto e biografia. Essa aqui é a orelha com a lista de nomes dos autores. Ou seja, se você pensa em publicar um livro com a Estalo, eu recomendo a experiência. Eu gostei muito da assistência que o pessoal da Estalo deu durante todo o processo de publicação da antologia. Eles foram muito atenciosos. Na descrição eu vou deixar os links de onde comprar essa antologia. Vou deixar também o link para a resenha, onde eu vou falar um pouco mais sobre o livro e vai ter fotos. Vou destacar outros contos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de conhecer com outros olhos Crianças Invisíveis. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Cliquem em gostei se tiverem gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!